A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, adolescentes, crianças, pastores e obreiros, a paz do Senhor Jesus Cristo para com a igreja. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você. Amados e queridos irmãos, hoje é 30 de setembro de 2024, o ano que Deus escolheu para espalhar o amor nos corações. Como a humanidade está sem amor e Deus quer que ame o nosso semelhante. Veja o amor de Deus no Antigo Testamento, quando só se prega um Deus triste, bravo, vingador, exterminador. Era um Deus que amava toda a vida, desde a criação, continua amando. Vamos ver em Isaías, capítulo 1, versículo 18 a 20. Nós vamos ler para nós meditarmos. Diz o seguinte: é convite à graça. O convite da graça. Vinde, pois, e razoamo-nos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, queridos e amados ouvintes desta palavra, veja o convite da graça, convite de Deus para mim, para você, dizendo: vinde, pois, e arrazoemos, ou seja, meditamos, diz o Senhor. Vejamos como nós estamos. Temos direito de vida eterna? Não. Mas a graça está chegando até você. Deus está convidando. Está dizendo assim, você que já matou, que já roubou, que já adulterou, que já mentiu, que já traiu. Não importa. Ainda que os vossos pecados, veja bem, não é de uma pessoa, no mundo inteiro, os vossos pecados, seja como a escarlata, se tivesse vermelho, cor de sangue, pior, seja como a escarlata, de tanta miséria que nós, o mundo, tivesse feito. Ainda que seja com escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ou seja, Deus diz dizendo: vinde, a graça que eu vos dou, ainda que você esteja no corredor da morte, ainda que você esteja com um punhal na garganta, rifle na cabeça, ainda que você esteja numa cadeira elétrica, a graça chegou a você. Ainda que você esteja morrendo porque ter feito um suicídio muito grande, acabado com famílias, com o Estado, com a nação, fez coisas que não tem perdão. Eu a perdoarei, e esses pecados, ainda que esteja como escarlatas, eu perdoarei e voltará a ser, serão como a neve. Você já imaginou, ainda que seja vermelho como o carmesim,
entendeu? Ainda que seja vermelho como o carmesim, sim, tornarão como a lã. A bondade, a beleza de Deus. Você vê o amor de Deus, porque nós, a sociedade, o homem ou a mulher, nós somos juízes para condenar os outros, sem entender que nós estamos condenando os outros naquilo que nós façamos. O que eu vou dizer para a igreja, para os irmãos, que está tendo muito problema. A pessoa prepara uma mensagem e fala, eu vou ter que começar a chegar no meio e o fim, para chamar a atenção do povo. Eu começo fazendo um apanhado de coisas que não condiz com a palavra que eu li. No meio, eu condeno o homem que está ouvindo, e a mulher e o jovem. E no final eu ponho em pé e jogo um bocado de vaidade para que o povo fale algumas línguas, eu dou um sapateado para que o povo pegue fogo. Mas isso não é a palavra de Deus. Você lembra que Jesus Cristo, quando ele pregava, era sempre por parábola. Assim Deus fez. Se nós quisermos entender o que quer dizer a palavra de Deus, nós temos que tomar sempre para nós. Por que eu vou pregar essa palavra dizendo para a irmã, para o irmão, você que já fez isso, fez aquilo, Deus quer tornar limpo você? Não, meu irmão. Por que não vou dizer assim, ó? Ainda que os nossos, ainda que os vossos, nossos, quem disse foi Deus. Não é eu que estou falando o vosso pecado. Quando eu falo é os nossos. Quando Deus fala é os vossos. Deus está dizendo ainda que os vossos, humanidade do mundo, homens e mulheres, ainda que os vossos pecados seja como as escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Isso é Deus que está falando. Aquele que tem o poder para perdoar, tem a graça para perdoar, tem o poder para restaurar e fazer-se branco como a neve, sem pecado, sem mancha, sem nada. Está entendendo? Às vezes nós falamos assim, veja o ensinamento, essa passagem para o povo de Israel. Amados, eu quero vos dizer uma coisa. Eu não estava lá no tempo de Israel. O único livro escrito há mais de 2000 anos atrás, que passou por todos os problemas e continua aqui, é a Bíblia. Tem muitos pregadores, muitos escritores famosos que seguraram por 100 anos. Está entendendo? Mas isso aqui já passou dos 2000 anos. Porque o Espírito Santo, então o Espírito Santo está dizendo para mim, ó, Antônio, isso aqui não é hoje para Israel. Foi escrito para a nação de Israel naquele tempo. Está entendendo? Hoje é todos quanto crerem em Jesus Cristo, até os confins da terra. Eu sou desse tempo. Então eu tenho que olhar e acreditar que a graça do Pai é a razão pela qual eu não sou consumido. Então, ainda que os meus pecados, os nossos pecados, do Brasil e de todo mundo, seja como a escarlata, entendeu? Eles se tornarão brancos
como a neve. E ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Mas veja bem o que Deus disse no versículo 19. Deus não obriga ninguém a ser salvo. Deus não obriga ninguém a ter uma vida de santidade. Deus não obriga ninguém a amar. Deus não obriga ninguém a orar. Deus não obriga ninguém a levantar as mãos. Deus não obriga ninguém a dizimar. Deus não obriga ninguém a dar oferta. Deus não obriga ninguém a glorificar o nome dele. Deus não obriga ninguém a obedecer a ele. Esse Deus que obriga o homem a obedecer às ordens dele é um Deus com D minúsculo, é Satanás. Mas o Deus criador do céu e da terra, com a minha adoração, ele é Deus. Sem a minha adoração, ele é Deus. Com a minha obediência, ele é Deus. Sem a minha obediência, ele é Deus. Com os meus pecados, ele é Deus. Com a minha santificação, ele continua sendo Deus. Eu enfermo, Deus é Deus. Se ele me curar, ele continua sendo Deus. Se eu morrer, ele é Deus. Se eu viver, continua sendo Deus. Mas se eu quiser, veja bem, e os quiseres, e me ouvir, diz, comereis o melhor desta terra. Se eu quiser e ouvir essa voz, e obedecer, eu comereis o melhor dessa terra. É hoje, não é lá naquele tempo de Israel para mim. Está entendendo? A salvação, quando chegou por Jesus Cristo, foi para Israel. Como Israel não aceitou, Jesus Cristo deu ordenança para que fosse pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra, e todo aquele que crer seria salvo. Jesus Cristo deu autoridade para mim, para você, pela bondade dele. Eu entro na graça no momento que eu sou convidado pela graça para entrar nesse caminho. Se eu quiser, eu não sou obrigado, irmãos. Por isso que eu falo nas igrejas. A salvação não é por força, nem por violência. É por amor. Transmitir a palavra no coração. Esse homem, essa mulher, que hoje está na vaidade, está pecando dentro da igreja, adulterando, mentindo, fazendo politicagem, torcendo a palavra de Deus, ignorando os irmãos e as irmãs. Quantos irmãos, quantos obreiros, quantos pastores que não falam com qualquer pessoa. Eles não conhecem a Deus. O sumo pastor Jesus Cristo, ele falou com todos, até quando os discípulos persuadiram aquelas crianças, Jesus Cristo mandou deixar os pequeninos. Quando repreenderam o cego de Jericó, Jesus Cristo os mandou trazer até ele. Meus irmãos, para nós entendermos a palavra de Deus, nós temos que andar como Jesus Cristo. Se tivermos que morrer, é pelo amor do nome do Senhor Jesus Cristo. Se tivermos que ser caluniados, é pelo amor do nome do Senhor Jesus Cristo. Se tivermos que sermos excluídos da sociedade, é pelo amor ao Senhor. Porque quem nos convidou
foi o Deus Todo-Poderoso, convite da graça do Pai. Se eu quiser, eu posso comer o melhor dessa terra. Eu posso receber os dons da cura, o dom da revelação, o dom da profecia, o dom da palavra, o dom de interpretar as palavras. Entendeu? O dom de línguas, dom de visões, dom de revelações, dom de milagres. Se eu quiser ouvir esta palavra, obedecer, comerei o melhor dessa terra. Você já imaginou, meus amados? O que é o melhor dessa terra? A minha família não pertence a mim, pertence ao Senhor. Eu não pertenço à minha família, não pertenço a este mundo, não pertenço à igreja, não pertenço à sociedade, não pertenço a Satanás, não pertenço ao pecado. Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu não pertenço ao mundo da politicagem. Não pertenço à mentira. Eu erro, mas não pertenço ao erro. Eu peco, mas não pertenço ao pecado. Compreender esta palavra é importante. Meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer nesta manhã, de segunda-feira, dia 30 de setembro de 2024, por que você está sofrendo com câncer, depressão, pressão de alta, infarto, AVC, fígado, rins, nervo, a vista, paralisia. Tudo isso é doença da carne. E a doença vem pelo pecado. Mas se você quiser ouvir essa palavra, confiar na graça que provém de Deus, entregar sua vida para Deus, mais ou menos assim, como uma jovem se casa, entrega nas mãos, a sua vida nas mãos de um jovem, para ele fazer todo o desejo do coração e da alma dele na carne, da carne pela carne, com essa jovem. Você é capaz de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, para que Ele faça a vontade dEle. Deixa você despida, não é das roupas para ver carne, do seu pecado, da sua vaidade, da formosura, dos batons, dos brincos, dos colares, das tatuagens, das pinturas de todo lado, a roupa na vaidade, o ouro, a pérola, a fornicação, o adultério, a prostituição, a mentira. Você se entregaria sua vida nas mãos do Senhor para Ele tirar tudo isso que está no seu corpo e deixar limpa, branca, como a neve, como a lã, e alvo como a neve, para que o Espírito Santo possa entrar no seu coração, você nos braços de Jesus Cristo. Está entendendo? Você faria isso, minha irmã, pelo amor de Jesus Cristo? Meu irmão, você faria isso? Eu faria isso? O convite da graça. Se quiser, é só querer. Se quiser, eu ouvir-me e comereis o melhor dessa terra.
Mas, versículo 20 disse, você examina isso que eu falei com você. Você está pronta? Ah, mas, pastor, é o seguinte, eu passo um rouge, uma coisa, um pó, um batom, uma coisa nos vistas, eu pinto o cabelo é tudo branco, eu estou velho, e aí eu fico, fica bonita, é o tempo do Espírito Santo. Tudo bem, você quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, para Ele fazer a vontade dEle como se você fosse uma jovem e se entregava nas mãos do seu namorado, do seu noivo, mesmo dentro da igreja, para fazer todas as coisas. Para fazer a vontade dEle, você faria isso para Jesus? Você quer ter o melhor, tomar ou comer o melhor dessa terra, ter o melhor contato? Se você fizer isso, tudo quanto você pedir ao Senhor, Ele te dará. Agora vê o versículo 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, veja bem, se recusardes de fazer essas coisas, obedecer, ouvir essa voz, obedecer a palavra, e for rebelde a esta palavra é para crente, meus amados, sereis devorados à espada. Veja bem, naquele tempo as guerras eram ainda a espada. Hoje tem bomba atômica, tem tudo. Satanás hoje tem derrubado a igreja pela a palavra. Pastores, meus irmãos queridos, medite nesta palavra. Você não perde tempo meditando na palavra, você ganha tempo diante de Deus, meditando nessa palavra. Porque às vezes, meus irmãos, eu medito essa palavra e mando para frente, segundo o Espírito Santo de Deus nos manda. Mas os doutores, os pastores, senhores pastores, como a mim, mas quem é eu perto dos senhores? O senhor não entende, não aceita como pastor. Vocês estão pecando, porque não medita nessa palavra, não ouve para comer o melhor da terra, mas recusa. Se recusar, tem que comunicar para a igreja. Olha, eu como pastor, eu tenho que, se eu quiser ouvir essa palavra, guardar, eu comerei o melhor da terra. Mas olha, se eu recusar, se você, minha irmã, recusar, se o irmão, se nós recusarmos, seremos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse, com muito amor. Ele falou desde o começo, vinde a graça, vinde, pois razoamos, diz o Senhor, Ele vai te ensinar, vai te mostrar com santidade, com amor, com carinho, como é pesado, mas Ele está com você para transmitir. Meus irmãos, eu medito na palavra, eu sempre falo, irmãos, cuidado com o negócio de dizer eu sou liberto. Você não é liberto. Os crentes das igrejas Assembleia de Deus e das demais nunca foram libertos. Obedecia uma ordem dos caciques, chamados presidentes de convenções. Eles determinavam o que ia fazer. A pessoa obedecia para não ser excluído, não ser avisado para a congregação. Esse irmão pecou, essa irmã cortou o cabelo. Olha, irmão. Então, mas não era liberto. Eu aprendi isso, eu era novo de crente, quando uma pessoa foi vender uma rifa na fábrica. E eu falei assim para
para a mulher que vendia: eu não posso comprar, eu sou crente. Um presbítero estava perto de mim, aí a mulher falou assim: mas tem pessoas de igreja que compram. Aí ele me chamou e falou para mim: irmão Antônio, você nunca disse eu sou crente. Você diz que eu sou liberto. Porque daqui uns tempos você vai ver dentro da igreja o povo comprando e a igreja vendendo rifa. Não fale para ninguém na igreja, porque hoje dá motivo de exclusão. Mas para você não comprar rifa, não jogar, você tem que ser liberto, tá bom, meu irmão? E eu ouvi, ou seja, aquilo que ele falou. E não é que passou tempo, você vê quantas rifas tem na igreja, né, pastores? É para a obra de Deus. Jesus Cristo não pode mais manter a obra e colocou, faz rifa dentro da igreja. Vão se converter, pastores. Aceitam a Jesus Cristo para não perder a salvação, porque olha, se recusardes andar e obedecer esta palavra, e for rebeldes, vender rifa, essas coisas na igreja, sereis devorados à espada que sai da boca do Senhor Jesus Cristo. Porque a boca do Senhor o disse, e a palavra que sai da boca do Pai, do grande Deus Jeová, não voltará vazia. É por muito amor que eu tenho para com a igreja na terra. Eu comunico. Eu não quero ganhar, ser a pessoa bombando na internet, não. Aqueles que tiver desejo de entrar nos céus, no reino do Senhor, pelas portas, medite nessa palavra. Não é cheio de coisa, não é que eu não saiba fazer alguma coisa para chamar atenção, porque eu tenho 2 cursos teológicos, já selecionei teologia, mas não me fez mais crente, fez mais frio, calculista. Crente é na oração, no clamor, que para conhecer a santidade, o poder de Deus, é coisa revelada para os crentes, são loucura para este mundo, é o que está acontecendo na igreja. Bom, busca muito conhecimento, mas é conhecimento da carne. Eu aprendo com fulano que tem um ponto de vista, que lá na frente vem outro que tem outro ponto de vista e contende contra a igreja. A palavra de Deus é ser simples como um pomba, prudente como a serpente. Igreja, seja prudente. Minha irmã jovem, não perca o direito da vida eterna. Pastor, obreiro, meus irmãos e minhas irmãs, não perca o poder da cura. Então veja bem, se eu estou enfermo, eu estou em pecado, eu estou murmurando porque estou sentindo enfermidade. Em vez de eu reconhecer que a enfermidade é pecado. Porque lá no Jardim do Éden, antes do pecado, Adão e Eva não tinham dor, não tinham doença. Se vocês veem que os amigos de Jesus Cristo, sogra de Pedro, todo mundo ficava doente, os discípulos, mas Jesus Cristo, você não viu uma passagem na Bíblia que Jesus estava enfermado e por isso ele se recolheu, não. Ele não tinha pecado. Como um homem, ele cansou, estava exausto, deitava e dormia. A carne descansava, mas enfermidade não. Porém, se eu obedecer essas coisas, se eu quiser ouvir, comereis do melhor da terra. Então hoje eu estou com um propósito com o Senhor. Deus,
eu preciso ser usado nas tuas mãos, sabe por quê? Para curar. E para curar, eu quero começar a curar por mim, a cura em mim. Então, o Senhor cura-me e unge as minhas mãos, a minha cabeça, meu coração, a minha mente, para que eu ore por essa irmã que está doente e depois ela possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Ainda que essa irmã não fala nem no meu nome, o Senhor o sabe. Os momentos que eu errei, momentos que eu chorei, os momentos que eu ponho a boca no pó, mas o Senhor sabe também o momento que eu consagrei, e orei, e clamei ao Senhor para impor as mãos sobre essa irmã, esse irmão, esse homem. Pai, eu estou na tua presença. Seja feita a tua vontade na minha vida. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor, que eu possa entender a cada dia como é conhecer a Deus e ter o contato com o Pai. Eu quero estar do seu lado. O Senhor no meu coração como com o Espírito Santo, cercado por anjos celestes, guardado por anjos, cheio do Espírito Santo. Eu quero ter a mente de Cristo, Pai. Eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero contemplar a glória do Pai. Senhor, eu quero estar nas tuas mãos para fazer tudo quanto o Senhor quer. Que eu seja despido de toda fraqueza, de todo pecado, de tudo aquilo que não agrada a pessoa bendita do Espírito Santo. Senhor, que essas palavras entrem no coração dessa irmã, desse irmão, desse jovem, desse adolescente, desse pastor, desse missionário, dessa mulher do ciclo da oração, que o Espírito Santo fala nos corações e que o poder do Espírito Santo seja sobre cada vida que chegasse ao Senhor. Que a igreja aprenda com o Senhor Jesus Cristo aquilo que falamos do Espírito. É loucura para o mundo e hoje está sendo loucura para a igreja. O que é certo para a igreja é que o pastor fala no púlpito para os presidentes. Ele disse que é assim, todos assumem a uma só direção. Amados, o Senhor Jesus Cristo fica de lado, porque ele deixou escrito para nós examinarmos a Bíblia, não contender. Examinar e dizer, se alguém chegar pregando esse evangelho, outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Ele confiou a homem como Paulo. Meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo hoje, o Pai, no final do tempo, ele conta com homens e com mulheres voltadas-se para ele, para que leve a palavra dele para o povo dele. Quem são o povo de Deus? Os ladrões, salteadores, estupradores, macumbeiros e macumbados, adúlteros, prostituta, mentirosos, políticos, drogados, passadores de drogas, traficantes, ricos, pobres, ateus, demoníacos, que falam mal de Deus. Tudo este povo é de Deus. Não foi o diabo quem fez esse povo, foi Deus quem criou. Está entendendo? Povo de Deus não é a igreja só. No meio desse povo tudo,
O Senhor Jesus Cristo vem buscar a igreja. Mas a igreja que vai subir é como a noiva que entrega a sua vida, o seu corpo inteiro para o noivo, para ele saciar de prazeres, de fazer a vontade dele sobre a vida dela. Assim é Jesus Cristo. A igreja que vem buscar é uma noiva que entrega nas mãos dele a sua vida inteira, da cabeça aos pés, do nascimento até o dia da morte. Entrega 100%. É essa igreja que Jesus Cristo vem buscar no meio da igreja. E nós vamos levando a palavra. Todos ouvem essa palavra. Mas quem quiser comer o melhor dessa terra, tem que dar ouvido e obedecer. Mas aqueles que rebeldear, for rebelde, recusar, eles serão devorados à espada. Porque a boca do Senhor falou isso, não foi eu. Mas veja o cuidado que Deus teve, o 18, 19, para abençoar, para orientar. Não é por medo nem por violência. Por que às vezes que nós vemos na igreja os pregadores, os doutores, quando vai falar em dinheiro, eles persuadem, e parece que se nós não dermos dinheiro na igreja, nós saímos dali amaldiçoados. É mentira. Jesus Cristo não quer o seu dinheiro, ele honra a sua fé. Está entendendo? Ele honra a sua fé. Não adianta você ir na igreja hoje e dar R$1.000 e amanhã você pegar uma pessoa nos seus negócios e enganar um com 3 ou 4. Deus não quer dinheiro do pecado. É um dinheiro santo. Porque a obra de Deus é santa. Você está enfermo. Lembra-se, Jesus Cristo pode fazer um negócio com ele. Fala com ele. Senhor, essa enfermidade é câncer. É isso. Para qualquer tipo de enfermidade, coloca nas mãos dele. Mas primeiro diz Jesus, eu ouço essa palavra, obedeço, quero me entregar nas tuas mãos como uma noiva entrega nas mãos do noivo para ser feito segundo a vontade dele na carne. A minha vida, Jesus, está entregue nas tuas mãos. Faça a tua vontade na minha vida. Tira de mim tudo, deixa-me despido de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E enche-me do poder, da glória dos céus, com tudo aquilo que te agrada. Jesus, eu estou aqui, só que eu quero o melhor dessa terra. Eu quero o poder para curar esses cancerosos. Para isso, cura esse câncer que está em mim, essa enfermidade, essa depressão. Perdoa tudo, meus pecados, tudo nas tuas mãos. O Senhor vai fazer tudo. Eu vou sair um homem novo, vestido de vestes brancas, como a lã. Está entendendo? Alvo como a neve, um coração puro. Os pecados foram tirados. Agora, das minhas mãos, após isso, eu quero o poder da cura. Não para me exaltar. O dia que eu me exaltar, o Senhor me recolhe. Mas não me deixe nas garras de Satanás. É para a glória do nome do Senhor Jesus. Curar os cegos, enfermos, cancerosos, paralíticos. Para Jesus Cristo não tem nada impossível. Para Deus nada é impossível. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a igreja. Abençoe os ouvintes que vai ouvir esta palavra. Que medite nesta palavra para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, este ano Jesus vai trabalhar para abençoar o povo com a palavra do Espírito Santo, amor.
e até a volta de Cristo Jesus. Ele vai semear o amor nos corações, para que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja glorificado. Se você está enfermo, agora será curado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, toda enfermidade sai agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. É para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é para a glória do homem. Não é porque você é santo, meu irmão e minha irmã. É porque Jesus ouviu a sua súplica. Se levantar desta enfermidade, medite nesta palavra, entregue a vida nas mãos dele. Que Deus abençoe. Ore por essa nação, pelo presidente, pelos deputados, vereadores, prefeitos, governadores, senado, juizado. Ore por esse mundo que jaz o maligno. Ore pela igreja, meus irmãos. Ore pelos pastores que são os líderes da igreja. Ore por mim, que sou carente das vossas orações. Que Deus abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.